Muito boa tarde. Esta é a primeira conversa na biblioteca de um ciclo que estamos a iniciar hoje, de conversas em streaming com pessoas que ou trabalharam ou se interessaram pelo património da Fundação. E, claro, o primeiro nome que nos veio à ideia foi exatamente o teu. Obrigada. E no fundo, pelo interesse que há muitos anos tens manifestado pelo património da casa, por toda a atividade que tens desenvolvido aqui na Fundação. E para quem não conhece a professora Ana Paula Rebelo Correia, queria lembrar que ela é historiadora de arte, é investigadora, o seu interesse principal é a iconografia e desenvolveu desde muito cedo, já a sua própria tese de doutoramento, trabalho sobre a iconografia do Palácio Fronteira. E a minha primeira pergunta era esta: Ana Paula, como é que alguém que estudou na Bélgica acaba a fazer um doutoramento sobre um palácio do século XVII em Lisboa? Em Lisboa. Bom, boa tarde, Wanda, e muito obrigada. É uma honra ser a primeira deste ciclo de conversas nesta belíssima biblioteca. Isso é uma longa história, não sei se em meia hora dá para contar. Mas eu fui estudar para a Bélgica com 17 anos, para a Universidade de Louvain. E nós vamos sempre um bocadinho com a nostalgia. Fui estudar História da Arte, que queremos falar um bocadinho das coisas do nosso país. É verdade também que a História da Arte era algo muito completo, a nível da interação com outras disciplinas, mas falava-se pouco de Portugal. E a maneira como eu vim parar este palácio é um bocado uma história de improbabilidades, como eu digo sempre, também é a história do palácio, porque realmente não era muito provável que eu viesse a estudar este palácio. Eu concorri a uma bolsa de estudo logo no primeiro ano da faculdade. Comecei a perceber que havia uma série de coisas que eu via nas aulas, que não tinham nada a ver com a arte portuguesa, mas que me faziam imenso lembrar coisas que eu via em Portugal. E a iconografia logo desde o início me interessou, e é verdade também que tive a sorte de ter professores de iconografia fantásticos. A professora Jacqueline Dosonho Lafontaine marcou-me profundamente, infelizmente já faleceu, a maior parte dos meus professores, aliás, já faleceram. E vi este palácio num livro. Eu não conhecia o palácio, nunca tinha cá vindo, não fazia a mínima ideia. Vi este palácio num livro e concorri a uma bolsa de estudo do Commissariat International aux Relations Extérieures de Belgique, uma coisa assim. E ganhei essa bolsa de estudo. E fui ver ao livro onde é que era o palácio, o que é que havia para ver no palácio, etc. E vim cá ver o palácio com essa bolsa. E ao ver o palácio percebi que efetivamente havia aqui uma diversidade de decoração artística que me interessou logo imenso. Eu não vinha para o azulejo, eu vinha sem saber muito bem para quê. E quando cheguei aqui houve uma personalidade deste palácio que me fascinou. E achei que tinha de estudar azulejo, e que não se aprendia na Bélgica. E inscrevi-me aqui no palácio num curso de azulejo dado pelo professor José Meco. Foi assim também que eu conheci o professor José Meco, com o qual aprendi imenso. E a partir daí apercebi-me também que a nível da iconografia havia muita coisa que estava por perceber. Na Bélgica eu estudei imenso tapeçaria. Aliás, eu apaixonei-me pela arte flamenga, pela pintura, pela tapeçaria, pelo azulejo também. Mas estudei muito tapeçaria e apercebi-me que a tapeçaria tinha uma grande relação com gravura. E achei que o azulejo também tinha essa relação. Pois é, que eu queria sublinhar exatamente que uma das grandes novidades que trouxe a tua tese é exatamente a identificação das fontes de grande parte dos desenhos que vemos nos azulejos, tanto do interior como do exterior do palácio. É muito engraçado porque alguns dos painéis de azulejo, antes de tu teres trabalhado sobre eles, deram origem a interpretações extraordinárias. Por exemplo, lembro-me há um painel de azulejo que está na fachada que dá para o jardim principal e que durante um certo tempo se dizia que era uma representação de Camões e que a senhora que lá está era a Catarina da Taíde. Ora, no momento em que tu começaste a estudar e encontrar as fontes dos azulejos, estas lendas tão bonitas parece que caíram por terra. Conta lá um bocadinho. Contamos-las à mesma. Quando eu comecei a estudar aqui o azulejo, eu não sabia muito bem para onde é que havia de começar. É o que eu digo, isto são as improbabilidades. E um dia estava no gabinete de estampas de Bruxelas, ainda como estudante de Louvain, a pesquisar sobre uma coisa completamente diferente, e aparece-me um tratado de astronomia.
E nesse tratado de astronomia, a capa do tratado era o painel da astronomia que está no Terraço das Artes. Isso foi o primeiro conjunto que eu encontrei. E eu lembro-me perfeitamente que no dia seguinte eram para aí 9 horas da manhã na Bélgica, aqui eram 8, e eu liguei aqui para o Palácio e pedi para falar com imensa urgência com o Dr. Fernando Mascarenhas, porque eu achava que tinha feito uma descoberta extraordinária. Depois de tudo isso, isto infelizmente vai entrando Mas às 8 da manhã não era propriamente a hora melhor para ele. Mas depois, quando falámos, eu senti nele imenso entusiasmo, porque já havia um americano, há uns anos, que tinha encontrado a gravura do Juízo de Paris, mas era a única que se conhecia. E ele disse: Ana Paula, mas isso é mesmo interessante. Pronto, e entretanto eu percebi que aquela gravura fazia parte de um ciclo das artes liberais e a partir daí encontramos o ciclo completo. E a partir daí foi-se desenvolvendo essa investigação, que depois foi a primeira parte do meu doutoramento, e por acaso trouxe aqui a dita gravura da tal Catarina da Taíde, que não é a Catarina da Taíde, porque uma das coisas interessantes neste palácio é que estas gravuras nos permitiram ter uma noção da cultura visual da época e perceber que muito antes do rei Dom João V fazer a sua grande coleção de estampas e fundar a biblioteca, este palácio é um reflexo em cerâmica das grandes coleções de gravuras que circulavam em Portugal. Por exemplo, o caso deste gravador, que é um grande gravador francês, que é o Jacques Callot, que é um grande gravador francês. O Jacques Callot deixou um verdadeiro retrato de França. Ele vai retratar todas as classes sociais, em pintura, em gravura, em desenho, etc. E ele está muito representado aqui no palácio. E o rei Dom João V, que na altura da construção do palácio ainda não nasceu, ele é filho de Dom Pedro, ele vai fazer uma grande coleção de gravuras do Jacques Callot, manda vir 1300 gravuras. Mas antes do rei Dom João V, ninguém sabia ainda desse impacto do Jacques Callot. E, portanto, a Catarina da Taíde é uma nobre francesa, de uma série que se chama La Noblesse Lorraine, e a figura que foi durante muito tempo identificada como Camões também não é Camões, porque o que eles fazem é que eles copiam as gravuras em pé e depois sentam-nas e copiam a paisagem e põem por trás, exatamente como uma criança a quem nós damos uma revista e dizemos: olha, faça os recortes. E isso foi interessante nós percebermos aqui, que tínhamos um reflexo do que se fazia de melhor na gravura, porque isso dá-nos também uma ideia da cultura visual da época. Pois há uma coisa também interessante, que depois, às vezes, quando tu contas esta história, depois as pessoas dizem: mas então os desenhadores ou os artesãos que fizeram estes desenhos limitaram-se a copiar. Ora, de facto, há uma certa arte em combinar e também em ampliar, não sei se... Exatamente. Porque realmente entre a dimensão em que os desenhos circulam num livro, não é? Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, e a dimensão de uma parede, há aqui todo um trabalho que é preciso fazer. Mas o que surpreende as pessoas... Bom, primeiro, este palácio tem a melhor coleção de azulejos do século XVII, colocada no local para a qual ela foi concebida. A maior parte dos outros edifícios, as coleções desapareceram. Olha a Quinta de Chavões, por exemplo, que deve ter sido tudo feito pelo mesmo ateliê. E aqui nós temos um conjunto extraordinário. E é verdade que já é um dado adquirido e uma frase conhecida que o azulejo é uma das formulações plásticas mais originais da arte portuguesa. E eu penso que isso é verdade. Mas acho que isso é a tradução também de uma cultura visual, que é criar formalmente, mas não criar conceptualmente. Ou seja, estes artistas não inventam. E nós temos um caso aqui emblemático disso, que é no painel do Juízo de Paris, em que Minerva foi ampliada à escala da parede e não tem olhos nem nariz, porque na gravura ela é tão pequenina que é só claro-escuro, é só uma manchinha escura. E, portanto, o pintor ampliou, mas como ele não inventa, ele amplia o que vê. Ele nem sabe que é Minerva. E isso é muito interessante para nós percebermos que não é porque se copia uma gravura que não se está a fazer um trabalho original. Eu até acho que estes pintores de azulejos são extremamente originais. E só que está noutro lugar, não é? A originalidade. Mas é que isto também nos permitiu perceber uma coisa, é que durante muito tempo pensou-se que quem copiava a gravura era o artesão, o artífice do azulejo, da madeira, da pedra, etc. Mas nós hoje sabemos que a maior parte dos nossos pintores sobre tela também trabalhavam a partir de gravura. E isso dá-nos também uma ideia do espartilho cultural em que, de certo modo, nós vivíamos no século XVII. Eu lembro-me quando estava a estudar, ainda muito jovem estudante, pensava, mas espera, o Velázquez está em Madrid, o Charles Lebrun está a pintar os telhados de Versalhes, o Rembrandt está em Amsterdão,
E em Portugal nós temos talha, temos azulejo, mas não temos estes grandes pintores, que era aquilo que eu estudava na Bélgica. Era o Rembrandt, o Jordaens, pronto, mas também, provavelmente, isso tem que ver com as condições políticas que se viviam naquela altura em Portugal. Se pensarmos que houve 28 anos de guerra, claro, não é? E que quando essa guerra começa, nem sequer há um exército e que o próprio rei nem sequer tem uma corte. Exatamente. Não é? Se calhar... E a própria geografia, porque nós estamos muito longe. Se tu pensares, o resto da Europa teve guerras terríveis entre católicos e protestantes. E a arte estava cada vez mais exuberante. A arte era quase um vulcão que atravessava as ondas dessa guerra. Mas eu acho que aqui há um lado de uma personalidade muito especial que é muitíssimo interessante. Nós nunca podemos trabalhar só com comparações e dizer aqui temos azulejo e ali temos outra pintura. E acho que este palácio devia, no século XVII, quando foi construído, ser um pouco o insólito de um gabinete de curiosidades. De repente aparecia na planície de Benfica, porque não havia aqui nada. É um palácio cheio de interrogações. Havia água, que era uma coisa que em Lisboa havia Exatamente, pouco, não é? havia água e o próprio palácio estava dentro da água. As pessoas vinham de Lisboa até aqui e de repente isto surgia assim. Portanto, eu acho que isto é um palácio que continua a ser fascinante, embora quanto mais o estudamos, mais interrogações temos, como tu sabes. Muito bem. Oh, Ana Paula, tu tens feito passeios temáticos sobre a iconografia do palácio até ultimamente ao fim do dia e esses passeios são sempre muito frequentados e muito apreciados. Há lugares especiais que te pareçam, que te agradam mais, sobre os quais gostas mais de falar quando fazes estes passeios? Eu tenho de confessar que gosto de tudo neste palácio. Vou ter de fazer um trabalho quase hermético, esotérico, para perceber, mas há lugares aqui que são fascinantes. O Terraço das Artes, que é, aliás, um dos pontos em que eu penso que há verdadeiramente um programa iconográfico e que mostra esse aspecto insólito, exótico deste palácio. Exótico no sentido do que vem de fora, daquilo que é diferente. Porque quando nós entramos no terraço, que é um dos espaços, aliás, que o Alexis Collot-Jontier descreve... Logo no século XVI? Exatamente, no século XVII, logo no início, quando ainda está em obras. Sim. Ele escreve em 68 e é publicado em 69, 1669, se não me engano. E é um dos espaços que ele descreve, nomeadamente o barulho da água, porque a água realmente pontua todo o circuito. Mas quando entramos no Terraço das Artes, é uma coisa extraordinária, porque nós estamos no exterior, mas não estamos no jardim. E este palácio tem uma espécie de retórica em que quando entramos num espaço já não vemos o outro, mas não sabemos o que é que vamos encontrar. Se nos projetarmos no século XVII, em que temos água nos espaços interiores, em que temos um terraço que é quase um jardim suspenso, isto devia ser uma coisa extraordinária de chegar aqui. Devia ser uma experiência sensorial. Eu acho que isto era mesmo uma experiência na altura. E os passeios noturnos, sente-se muito bem esse efeito de surpresa. Também a iluminação também Exatamente. Ajuda, não é? A iluminação foi um projeto interessantíssimo, estarmos de lanterna a analisar as esculturas, a mitologia, as lendas gregas, tudo isso seduz. Sim. Sim, claro. Tu acabaste de, esta semana ou a semana passada, de terminar um curso livre sobre iconografia. E que as pessoas que frequentam dão sempre um feedback entusiástico. É destes assuntos que tu falas nos teus cursos? É destes assuntos que nós falamos, mas a iconografia é uma área interessantíssima que eu acho que ainda tem de ser muito desenvolvida e vou-te explicar porquê e não quero minimamente que o que eu vou explicar seja mal entendido. A iconografia é uma área que se desenvolve no início do século XX, obviamente mais com Panofsky, do ponto de vista mais científico, agora não vou explicar muito isso, mas que tem estado muito cingida à academia. E a iconografia, na realidade, a descrição das imagens, que faz parte do mundo ocidental e do imaginário de todos nós. Sim. E, portanto, quando as pessoas percebem que a iconografia as liga a todas as áreas, elas interessam-se imenso e muitas dizem, mas eu já vi isto tantas vezes, nunca tinha reparado. Pois, de certa maneira, é uma chave para a leitura de muitos dos edifícios por onde nós passamos todos os dias. De iconografia, nós tínhamos pessoas da literatura, tínhamos matemáticos, tínhamos pessoas, médicos reformados, tínhamos pessoas de todos os horizontes e todas elas se reencontram na iconografia. A iconografia é uma coisa que está ligada a todos nós e eu acho que é muito interessante. São as imagens, não é? Exatamente. Não se pode viver Mas das sem imagens tu vais para as lendas gregas.
dou-te um exemplo. Nós temos aqui mitologia, falamos das metamorfoses do Ovídio, eram proibidas pela Inquisição em Portugal. E estão aqui representadas. A família Mascarenhas tem uma grande ligação com os dominicanos, mas não tem uma única imagem religiosa no palácio. E de repente, se tu estás dentro de um caleidoscópio de elementos da história que tu queres perceber, que tu queres levar mais longe. Ler as memórias do Dom José Trasimundo Mascarenhas, que te dá uma vivência do palácio no século XIX, religa-te novamente com tudo isto. E é isso que que interessa às pessoas. As pessoas gostam de aprender, gostam de conhecer, gostam de saber. E nesse aspecto eu acho que o programa cultural deste palácio tem oferecido muito essa possibilidade. Pois é, isso que a Fundação tenta fazer. Há pessoas que chegam aqui e dizem, sabe, eu de arte não sei nada. Mas não é preciso, não é? Justamente, ainda bem. Para apreciar não é preciso. Exatamente. E tu falaste desta sensação de viver o espaço e da surpresa que imaginamos que seria chegar aqui no século XVII ou no século XVIII. Pois parece-me que isso ainda acontece agora no século XX, quando as pessoas vêm assistir a um concerto e se abrem as portas do terraço e ficam um pouco, podem passear e olhar à volta. Parece-me que muitas vezes temos esta expressão da surpresa. Não? E as visitas noturnas, então, é impressionante. Quando entramos no terraço, as pessoas, uau, não estão minimamente à espera. E depois há aqui um lado que é muito interessante, é que isto é uma casa que permanece uma casa, é uma casa vivida. É uma casa que está na mão da mesma família, continua a ser casa de habitação. Eu acho que isso também é muitíssimo interessante. Nós estamos a partilhar um espaço que é público no momento em que estamos a partilhar, mas que se mantém um espaço privado. Sim, esse é um aspecto que também a mim me parece muito interessante neste palácio e que tem a ver também com uma intenção do instituidor da Fundação, do Dr. Fernando Mascarenhas, não é? Que nunca quis pôr cordões a separar as pessoas das coisas e tinha esta ideia de que as pessoas deviam sentir como se estivessem em casa. Estão numa casa-museu habitada, vão se sentir como se estivessem em casa. É claro que isso depois também põe alguns problemas, quando os grupos são maiores, é preciso uma certa logística, um certo cuidado, mas de facto talvez seja um dos únicos museus em que as pessoas estão... É um museu. Exatamente. Exemplo, um museu que não é um museu. As pessoas vêm ao curso de iconografia, começamos às 7, fazemos uma pausa às 8h30, jantamos todos na sala de jantar. Nas cadeiras da época, isto não é uma reconstituição histórica, não fomos comprar a mobília para fazer sala do século XVII ou do século XVIII. Eu acho que há aqui um lado genuíno que é muito interessante. E depois, voltando um bocadinho à questão da iconografia, por exemplo, o Terraço das Artes, que estávamos a falar há bocado. Repara, nós explicamos as artes liberais, o trívio, o quadrívio, mas logo aí, porque é que elas são todas figuras femininas? Vamos ao astrónomo latino, ao Marciano Capella, que escreve as núpcias de Mercúrio e da filologia. Já estamos noutra área, há sempre alguém que diz, mas eu estudei isso. E começam a surgir as perguntas. Então, mas porquê no século XVII? Artes liberais que no século XVII começam a ser as artes praticadas em tempo de paz. Exatamente. E porquê a poesia? E vamos então pesquisar. Mas o primeiro Marquês de Fronteira era um poeta, tinha a alcunha do Marquês de Poeta. E de repente, este caleidoscópio desta história começa a ser uma coisa extremamente sedutora e muito interessante. E as pessoas querem saber mais. E é verdade que as pessoas saem do curso e escrevem sempre no papelinho, queremos o nível 2 ou o nível 3. Pois. E isso é também muito motivante, trabalhar num campo de grande liberdade, que eu acho que é das coisas mais interessantes desta programação cultural que temos feito aqui. Sim, mas também muita desta possibilidade das pessoas viverem este espaço como um espaço seu, de certa maneira, deve-se não só a esta ideia do instituidor, mas também ao facto de ser uma instituição com muita flexibilidade, porque é pequena, não é? Claro. E, portanto, as pessoas vêm e podem realmente sentir-se em casa. E também acho que há aqui uma coisa, Wanda, e aqui dou-te os parabéns nesta primeira conversa da biblioteca, é que o Dr. Fernando Mascarenhas abriu sempre a casa aos investigadores. Sim. E é verdade que hoje em dia nós temos aqui uma equipa de investigadores apaixonados pela casa, mas que trabalham muito. Todos nós acabamos por querer mesmo trabalhar e depois o José Maria Mascarenhas conseguiu criar uma ligação muito forte entre a investigação mais teórica e a área da conservação e do restauro.
Sim, sim. Os últimos 5 anos foram extraordinários da interação que todos nós tivemos. Eu, por exemplo, passei a fazer visitas em que a restauradora dos azulejos trazia os azulejos para as pessoas perceberem o tardós, a numeração. Portanto, há muitas coisas aqui que nós tivemos a possibilidade de desenvolver e que vêm completar o puzzle da investigação. Agora, se há pessoas ainda interessadas em estudar o Palácio Fronteira, há aqui um manancial enorme, ainda por saber. E muita coisa para descobrir. Nós não sabemos ainda quase nada. Eu, pelo menos, já sei tudo sobre as gravuras, mas como diz um grande amigo meu e um grande estudioso, a partir de uma altura isto é filatelia, não é o que eu quero fazer. Já sei tudo o que quero saber sobre as gravuras, temos as gravuras todas. Mas depois é preciso colocá-las em contexto. Exatamente. E isso falta-nos essa parte ainda aqui do Palácio porque não há documentação. Sim. Portanto... Mas agora, se calhar, posso-te fazer uma pergunta. Então faz. Podias apresentar, agora já em janeiro, os encontros literários que vão surgir na área da cultura. Nós fomos muito afetados, ou seja, a programação cultural da Fundação sofreu rudes golpes com esta pandemia, como todas as instituições culturais. E, portanto, mas tradicionalmente o primeiro encontro da comunidade de leitores em janeiro é sempre um ciclo anual que se chama o livro dentro do filme, porque as pessoas normalmente param no Natal, não têm tempo para ler, mas continuam a gostar de falar de livros e, portanto, temos normalmente uma sessão em que se passa um filme cujo enredo trata sobre livros, leitura, a relação com os livros e com esta atividade. E depois discutimos, as pessoas discutem o filme e tem sempre muito sucesso. E este ano vamos fazer realmente de novo este ciclo e com um número de lugares limitados, por causa de podermos manter o distanciamento social. E vamos, eu penso que vão ser as pessoas que vierem vão nos ajudar a perceber se podemos realmente continuar com os grupos de leitura, porque é a comunidade de leitores mais antiga da cidade de Lisboa, porque reúne ininterruptamente desde 1993. E, portanto, há ali um núcleo duro que está desde o início e cada vez tem mais frequentadores. E começamos a ter os intercâmbios entre as pessoas do grupo de leitura que vêm ao grupo de iconografia e as pessoas da iconografia que depois vão para o grupo de leitura e que dizem, eu não sabia, mas depois estive no grupo de leitura e... Sim, vêm aos cursos livres realmente. Sim. Agora, de facto, cada vez temos tido cada vez mais frequentadores das atividades culturais e agora, de repente, tivemos que parar e mesmo o recomeço é com números limitados. Portanto, quem quiser vir, assim que vir o programa, por favor, inscreva-se para garantir o seu lugar. E uma última pergunta, Ana Paula. Quais são, neste momento, os teus projetos aqui no Palácio? O que é que tu gostarias de fazer? O que é que eu gostaria de fazer aqui no Palácio? Sabes que eu saio pouco da iconografia. Porque eu sei, sim, mas eu sei que tens sempre ideias novas, sempre... penso que continuar com os passeios noturnos. Bem, os passeios noturnos passaram a ser passeios ao fim da tarde, porque com as restrições de tempo nós temos um projeto comum que é fazer os passeios noturnos. Eu acho, aliás, quase mais interessante, até porque o Palácio tem uma ótima equipa de guias diurnos. Sim. E os passeios noturnos mantêm-se passeios mais temáticos, mais alargados, mais especializados. E eu gostava de fazer os passeios noturnos com a interação de uma atividade, por exemplo, de um concerto, de música. Isso já está em preparação. Etc. Pronto. Sim. Este ano conseguimos uma coisa nova, porque eu acho que é muito interessante quando conseguimos transformar uma dificuldade numa oportunidade, um problema numa solução. E este ano, como não podemos ter os cursos livres em que tínhamos sempre 40 ou 50 pessoas, este ano tivemos de ter muito menos, mas isso permitiu-nos fazer ao mesmo tempo o passeio noturno e o curso, ou seja, dar as aulas no local. Tivemos sorte que estavam umas noites ótimas. Portanto, demos uma aula no terraço, demos uma aula, fomos até à Casa de Fresco e ver a iconografia da ocasião, quando falámos um bocadinho de emblemática. Portanto, eu gostava de continuar a desenvolver esta área
sempre dentro desta possibilidade de fazer muito boa investigação, de partilhar essa investigação e ter um bocado esta liberdade de investigar que, dentro da diversidade deste palácio, eu acho que nós temos aqui uma área de trabalho com públicos. E há um aspecto que eu acho que o teu trabalho mostra e que também é uma das missões da Fundação, que é traduzir aquilo que se faz nos gabinetes para uma linguagem que toda a gente possa entender. E, portanto, aproximar o trabalho dos investigadores das pessoas normais, que simplesmente das pessoas comuns, que se calhar não fazem disso a sua vida, mas que gostam de saber, gostam de conhecer e, sobretudo, quando nós conhecemos um pouco mais, também passamos a gostar mais das coisas. É evidente. A relação afetiva com as coisas é fundamental e ela passa sempre pelo conhecimento. Sim, sim. Se tu conheceres uma coisa, crias uma relação afetiva com ela. Porque conhecer a história das coisas transforma-as num objeto. Eu lembro quando dava aulas de iconografia, dizia sempre aos meus alunos: se nós virmos uma fotografia no chão e passarmos por cima dela e não soubermos o que é, se calhar nem nos damos ao trabalho de pegar nela. Mas se for de alguma coisa que nós conhecemos, imediatamente nós vamos pegar nela e dizer: a fotografia estava no chão. E é o cão, ou o gato, ou a Torre de Belém, ou seja o que for, é uma coisa que nos é próxima. E é verdade, e tens razão, e para mim é fundamental eu transmitir aquilo que a mim me entusiasma e aquilo que eu gosto de estudar a todos. Eu não me interessa falar para especialistas, porque isso faz parte do estudo que nós fazemos, quando fazemos o doutoramento, que é uma tese que só nós é que lemos, é um trabalho de solidão e de... É o que eu digo, é uma viagem de jangada em que... O júri também lê, não é? É uma viagem de jangada em que não se leva mais ninguém, mas depois arruma-se a jangada e parte-se para outra coisa. Mas o que é para mim aquilo que me interessa é estudar uma coisa, partilhar, conversar com as pessoas e depois estudar outra coisa. Eu gosto de diversidade e foi uma das coisas que mais me interessou aqui no Palácio. Por exemplo, a parte toda da escultura, do retrato, a coleção extraordinária de contadores que nós temos aqui. Sim. Isto é uma área de trabalho interessantíssima e acho que nós podemos fazer muitas conversas na biblioteca com muitos investigadores que estão a estudar outras áreas, mas os meus projetos andam mais por aí. E criando esses grupos e trazer cada vez mais aquilo que tu dizes que são as pessoas normais, mas que são as pessoas. Somos todos nós, não é? Somos todos nós, exatamente. Não é? Porque basta não sermos especialistas de uma área, passamos a ser as pessoas normais. E é uma coisa que tem sido muito interessante nas nossas visitas noturnas. Têm vindo muitas pessoas ligadas ao mercado antiquário, às leiloeiras, com outros investigadores, com pessoas que nem sabem sequer de que é feito um azulejo, e todas as pessoas ao longo da visita acabam por cruzar conversas, perguntas, e de repente tu dizes: não, as pessoas interessam-se mesmo por isto. Sim. É porque realmente... O conhecimento está a ligá-las, a descoberta está... E este é um espaço fascinante. E este é um espaço fascinante, aliás. Como se vê. Estes livrinhos. Ana Paula, se calhar hoje ficamos por aqui. Queria agradecer muito eu é que te agradeço estar imenso aqui connosco. Esta primeira conversa. Espero que quem nos está a ouvir tenha ficado com curiosidade também de saber um pouco mais sobre o Palácio e sobretudo, que consigamos passar esta mensagem que entre a investigação que se faz e os espaços há esta zona de partilha em que toda a gente está convidada a frequentar. E que o Palácio tem sempre a porta aberta. Exatamente. Portanto, venham-nos visitar, venham aos cursos. Exatamente. Às literaturas, aos jardins. E a tudo Obrigada. Isso. Obrigada, Wanda. Obrigadíssima.